tem bolsonarista que está aí em pânico. Por quê? Porque segunda-feira agora, o Arthur Lira, olha só que coisa, o Congresso Nacional só vai voltar na semana que vem, mas o Arthur Lira adiantou em uma semana porque ele convocou na sexta-feira uma reunião para agora, segunda-feira, com os líderes do Congresso Nacional para discutir algumas coisas. Entre as discussões, tem o fato de que os bolsonaristas estão aí tumultuando, ameaçando aí um golpe institucional contra o STF, ameaçando barrar todas as pautas no Congresso Nacional se não for aprovada uma PEC que limita poderes do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal. Os bolsonaristas querem uma PEC que está na fase de coleta de assinaturas, ou seja, não está nem tramitando ainda. Eles querem que seja aprovada uma PEC que proíba a Polícia Federal de fazer operações na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Ou seja, praticamente cria ali um lugar, vira a Câmara e o Senado, um lugar onde qualquer um pode deixar provas de crimes que ali fica inviolável. Então, se um assassino matar alguém, ele pode deixar a arma dentro da Câmara dos Deputados, que ali a Polícia Federal não vai poder entrar. Se um corrupto cometeu inúmeros crimes, ele pode deixar todos os documentos, os pendrives, os celulares, tudo ali dentro do gabinete dele no Senado Federal, por exemplo, e é inviolável. A Polícia Federal jamais poderia pegar. Obviamente, isso não vai passar, não tem a mínima possibilidade dessa PEC aí, que é um projeto de emenda à Constituição, não tem a mínima possibilidade disso nem sequer chegar longe. Mas os bolsonaristas estão gritando e gritando e gritando. O Arthur Lira, segundo o Cafezinho é um site de esquerda muito famoso, o Kleber Lourenço do Cafezinho noticiou que o Arthur Lira chamou o Nicolas para uma reunião nesse final de semana, antes do final de semana, e porque o Nicolas era um dos bolsonaristas que mais estava ali atacando o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Eu mostrei aqui nessa semana como o Nicolas Ferreira fez lá no Instagram um stories falando para as pessoas assistirem um filme que é sobre a revolução, entre aspas, que teve na Ucrânia, que foi um golpe de Estado nazista. O pessoal lá que deu golpe de Estado na Ucrânia, eles são neonazistas, tá? E o Nicolas estava mandando as pessoas assistirem um filme que é praticamente um manual de como fazer uma revolução neonazista. Praticamente isso. Sem citar o neonazismo, obviamente, tratando como heróis os nazistas que deram golpe lá em 2014. Pois bem, você viu o que aconteceu com a Ucrânia, né? Não é um exemplo de um país que deu certo. Pois bem. O que acontece? O Nicolas, antes, ele e o Gustavo Geyer passaram a atacar o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco porque as operações primeira operação contra o Carlos Jordi foi feita na Câmara dos Deputados. Aí começaram os ataques. Aí teve a operação contra o Ramagem, que também vasculhou o gabinete dele. Aí os ataques intensificaram. Então o Lira chamou o Nicolas e deu-lhe um esporro daqueles para dizer mais ou menos, olha, faça suas gracinhas na internet, não venha a usar a Câmara dos Deputados de palco. Isso porque os bolsonaristas fizeram uma reunião de emergência, que eu mostrei as fotos aqui várias vezes, mostrei o discurso que fizeram depois, mostrei a carinha de bunda da Carla Zambelli, assim, cara de quem vai presa, mostrei até a voz do Carlos Jordi, uma voz de desespero, dizendo, eu tenho medo, é injustiça, desespero, o Flávio Bolsonaro atrás dele com cara de bunda, enfim, grande dia para o Brasil foi esse dia aí, que a gente teve o prazer de ver os bolsonaristas, assim, o semblante deles de quem sabe que vai preso. Pois bem, depois desse dia, o Arthur Lira ficou furioso e chamou o Nicolas Ferreira para essa reunião. Dizem aí, segundo o Cafezinho, o Nicolas Ferreira saiu da reunião com um cara que poucos já ouviram, com um semblante tão, enfim, como eu disse, carinha de bunda, com uma cara assim de, caraca, ferrou. Pois bem, o que acontece é o seguinte, o governo, não o governo, o Lula, mas, enfim, membros governistas passaram a exigir, vários deputados, do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, uma posição mais enérgica contra esses bolsonaristas que estão atacando a democracia. Por quê? Porque agora, além de os ataques deles à democracia continuarem, agora você já tem aí provas de que há investigações da Polícia Federal mostrando que esses aí são criminosos. Eles realmente cometeram crimes contra a democracia, tanto é que agora a Polícia Federal está chegando neles. E eles estão esperneando, então eles têm que começar a ser caçados. Que se tem deputado que está sendo investigado e não quer que o gabinete dele na Câmara dos Deputados seja vasculhado pela Polícia Federal, tem uma solução muito simples que está sendo apresentada ao Arthur Lira.
caça o deputado que continua cometendo crime contra a democracia, e aí não vai ter porque a Polícia Federal ir na Câmara dos Deputados, afinal não será mais um deputado. Tem alguns deputados que já têm vários processos no Conselho de Ética contra eles. Vários. O Arthur Lira, ele é o líder do Centrão. Se o Arthur Lira fazer assim, ele caça um deputado. Porém, você fala, pô, Thiago, que solução boa, caça esses bandidos todos, afinal, crimes já cometeram. O Nicolas Ferreira foi lá vestido de Nicole, dizer, eu sou Nicole em pleno Dia Internacional da Mulher. Outros deputados aí já xingaram, a Carla Zambelli já teve processo contra ela, Eduardo Bolsonaro também, enfim, são vários processos. É só dar andamento nesses processos. Crimes já tem. E aí pronto, um problema a menos para o Arthur Lira e para o Brasil. Porém, o Arthur Lira, mesmo se você pensar, não, o Arthur Lira concorda que isso deveria ser feito. O Arthur Lira não mexe uma palha, mas um dedinho assim, sem que ele peça algo em contrapartida. O que o Arthur Lira vai discutir na reunião de emergência aí? Ele chamou os líderes partidários para dizer o seguinte, olha, a gente aprovou, lembre-se, quem aprova o orçamento do Brasil é o Congresso Nacional. O governo faz lá o toma lá da cá, negocia tudo, mas quem aprova é o Congresso Nacional. Então, o Arthur Lira vai dizer aos líderes do Congresso, a gente aprovou um orçamento com 53 bilhões de reais para serem pagos em emendas parlamentares em 2024. Lembremos, é ano eleitoral, os deputados mandam emendas para prefeitos amigos para que esses façam obras, mostrem trabalho, comecem a asfaltar a rua, colocar calçada, fazer saneamento básico, enfim, tudo aquilo que não fizeram em 3 anos, vão fazer agora nesse ano para tentar se reeleger. Brasilzão, né? O puro suco de Brasil. Então, eles aprovaram o maior valor de emenda de emendas da história, 53 bilhões em um ano. A maioria dessas emendas são impositivas, ou seja, o governo é obrigado a pagar, queira ou não. O que o governo pode fazer é o seguinte, é escolher quando vai pagar. O governo pode falar, eu vou pagar, quer saber? Vou pagar tudo isso em novembro, depois da eleição. Ferrou para o deputado. Então o governo tem ainda uma chance de negociação ali, um poder de barganha. Algumas emendas não são impositivas. Essas emendas não impositivas, o governo é obrigado a enviar emenda. Enviar emenda é o seguinte, é você tirar ali a emenda da conta dos cofres públicos e colocar ali o dinheiro e separar. Dizer, esse dinheiro vai para a emenda do deputado tal, onde ele enviou ali, cidade tal. Porém, não são de execução obrigatória. Execução é cair o PIX, que é o importante, é executar. Então eles podem até ali destinar a emenda, mas não executa, que é o importante. No jargão aí da política, é executar a emenda. Esse é o termo próprio. Pois bem, aí o Lula vetou quase 6 bilhões em emendas que não eram impositivas, ou seja, emendas que ele não é obrigado a executar. Eram emendas de comissões da Câmara e do Senado. Então tem lá a comissão do Meio Ambiente, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Segurança Pública, Comissão do Esporte, Comissão disso, Comissão daquilo, e ali o Congresso Nacional, eles negociam, sempre que tem eleição para presidente da Câmara e do Senado, eles negociam quem vai ficar com a presidência de cada comissão, quantos parlamentares cada partido pode colocar em cada comissão, ali pelo número de parlamentares de cada partido e de cada coligação, enfim, os partidos fazem suas indicações, muita politicagem nisso tudo. Ok, aí não tem nenhum problema. Essas comissões teriam esse ano 16 bilhões em emendas para que os chefes das comissões indicassem para onde eles bem entendessem. Obviamente não é igual o Bolsolão, que é um orçamento secreto, é tudo na lei, tudo legal, é tudo transparente, você sabe quem indicou para onde, tudo mais, mas nesse caso, 5 bilhões dessas emendas não seriam impositivas, ou seja, o Lula não seria obrigado a pagá-las. Então o Lula vetou, tirou quase 5 bilhões e 800 milhões. Vetou, tirou. Não quero isso aqui porque eu prefiro pegar esses 5 bilhões aqui e gastar em outra coisa. Eu prefiro investir aqui no PAC, que vai gerar milhões de empregos. Eu não sou obrigado a pagar, eu não ia pagar mesmo. Então vou colocar aqui para o PAC. Lembremos, foi um toma lá da cá enorme em novembro e dezembro para o Lula conseguir aprovar o orçamento com dinheiro para o PAC, porque os senhores parlamentares, vossas excelências, queriam chegar a 70, 80 bilhões em emendas e queriam colocar que tudo é impositivo para o Lula ser obrigado a pagar. Porque assim, eles com mais grana, eles conseguem eleger mais aliados e aí sabe o que acontece? Eles começam a ter mais poder de barganha contra o governo, porque o governo é obrigado a pagar.
E aí o único poder de barganha é quando vai pagar. E aí não importa. Se o governo tenta falar, ó, não vou pagar mais lá na frente, você não vai conseguir usar isso para eleger seus aliados. Aí os parlamentares falam, tá bom, então a gente pauta impeachment, a gente começa a colocar pauta bomba, a gente começa a ferrar o governo em várias votações. Aí ferra. Então, olha só, é uma situação difícil. O Lula está com um poder de barganha bem pequeno comparado ao que tinha a Dilma em 2016, comparado ao que tinha a Dilma em 2010 a 2014, nem se compara, e nem se compara ao que tinha o governo Lula em 2006 a 2010. É muito diferente a situação hoje. Então, o Arthur Lira deve chegar na jugular do governo e falar, ó, eu quero essas emendas. Eu posso até pensar em dar andamento aí contra esses bandidos aí que estão tumultuando. Eu posso ficar aí do lado da democracia, contra esses que deram golpes, mas, pô, você vai me ferrar aqui nas emendas? Então não pense que o Arthur Lira, e isso é uma das coisinhas que ele deve pedir em contrapartida, não pense que não vai ter um toma lá da cá enorme, um jogo enorme, porque estamos falando de Arthur Lira. E o Arthur Lira, ele conseguiu no governo Bolsonaro uma coisa que até então ninguém tinha conseguido no Congresso Nacional, que era ter um presidente muito burro e muito fraco que desse poder demais para o Congresso Nacional. Uma vez que o Congresso Nacional tem um poder muito maior do que tinha antes, para tirar esse poder é praticamente impossível, só conseguindo uma maioria. Só que é difícil conseguir maioria, porque esses que estão com emendas de bilhões e bilhões e bilhões, eles usam para se autopromover. E aí os deputados que já estão eleitos, principalmente os do Centrão, que são os mais corruptos, o que mais realmente pegam as emendas para si mesmos, sem pensar na população e só para autopromoção, esses aí são os que mais conseguem eleger aliados. E aí o que acontece? Eles ficam cada vez mais no Congresso Nacional. O que acontece é o seguinte, agora eles são extremamente incomodados porque os ministros do Supremo Tribunal Federal deram a entender em conversas privadas a vários dos líderes do Centrão o seguinte, olha, a casa vai cair para todo mundo que ficar perto desse pessoal aí que vai ser preso. Então eles vão a justiça está começando a chegar neles, eles vão espernear, só que eles estão começando a espernear. Já eles vão estar esperneando 10 vezes pior, porque a coisa vai ficar bem pior. Então, quem ficar do lado deles vai ter problemas. Então o poder de barganha do Arthur Lira diminui um pouquinho, porque ele tem ali o Gilmar Mendes assim com ele na jugular dele. Ele tem o Alexandre de Moraes, ele tem o Gonê, que é muito ligado ao Gilmar e ao Alexandre, e os outros ministros do STF. Então, por mais que ele tenha ali, nossa, tem muito poder, agora ele está mexendo também com o Supremo Tribunal Federal. Então, o xadrez político de 2024 está muito mais explosivo, viu? Imagina um xadrez que você tira os peões, né, e coloca só as peças ali que realmente são de ataque no jogo. É isso que está acontecendo em 2024. O bolsonarismo completamente desesperado, sabendo que para tentarem não ser presos, o que eles precisam fazer é crise institucional o máximo possível, vão tentar pegar o apoio do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco de qualquer maneira, vão tentar dificultar toda e qualquer negociação que o governo Lula tenha com o Lira e o Pacheco e o Centrão, vão tentar dificultar tudo, de todas as maneiras possíveis. E você sabe que os bolsonaristas, eles não têm escrúpulos, eles não têm ali um limite que você fala, não, esse é o limite do... Mais do que isso, pô, você é uma pessoa sem escrúpulos, você é mau caráter se você passar desse limite. Eles não têm isso. Eles passam de todos os limites. Então, vão tentar negociar, vão tentar atrapalhar também qualquer tipo de articulação do Lula com o STF e do Congresso Nacional com o STF. Enfim, o jogo deles agora vai ser tentar tumultuar o máximo possível e tentar, obviamente, impor as pautas deles. A boa notícia aí é que eles são uma minoria. Contando assim, eles contam que tem 120 deputados hoje. Quer dizer, tem 490 que não são bolsonaristas. Não deu muito certo. O Lula tem entre 340 a 370 votos na Câmara dos Deputados, dependendo da matéria, se for uma matéria cara ao governo. Isso é o que o Lula tem hoje. Obviamente, começando aí em fevereiro, voltando à Câmara, as coisas tendem a mudar um pouquinho, mas ele tem muito acima do que ele precisa para aprovar uma PEC, por exemplo, o Lula. Então imagina para deixar que uma PEC contra ele seja aprovada, não tem chance. No Senado Federal, o Lula não tem maioria para algumas coisas, para outras tem. O bolsonarismo tem, dizem que tem aí 30 senadores, quer dizer que tem 50 que não são bolsonaristas. Porém, o que acontece é que quanto mais vai chegando a justiça próximo deles, mais eles vão ficando tóxicos. Imagina que você tem uma pessoa que tá... Imagina, um exemplo aí que todo mundo vai entender. Imagina na época da Covid, e aí você sabe que tem uma pessoa ali, conhecida sua, que tem Covid, e que essa pessoa tá ali, não para de tossir,
e não usa máscara e a casa da pessoa tá um covideiro. Aí imagina se essa pessoa vai e fala, ô, vem cá falar comigo, que eu tô aqui. Você vai? Fala, não vou não, porque você ia quando não tinha vacina nem nada. Então era isso, pô, posso até morrer, contaminar minha família, os meus queridos aqui vão se ferrar também, porque se eu pegar eu passo para todo mundo. Pois bem, os bolsonaristas estão assim. Ninguém mais atende ligações do Ramagem, tá? O Ramagem está desesperado. O Carlos Jordi tem aquele núcleo que fala com ele, sim, mas do resto ali, gente que até é bolsonarista, mas não é assim muito ligada a ele, já não atende mais ligação, já não querem mais contato com esses bolsonaristas. Por quê? Porque eles pensam, pô, o que acontece é o seguinte, imagina você é um deputado aí do Centrão, do Partido Progressista, que era da base do Bolsonaro. Te liga aqui, seu telefone, Ramagem. Você vai assim, ai. Não vai atender, porque amanhã depois, essa ligação cai nas mãos do Xandão, vai que pensam que você fez alguma coisa. Então eles ficam com medo. Agora você imagina esses deputados do Centrão que estão envolvidos em um monte de coisa errada. O que eles menos querem é que apareça o nome deles assim, nem que seja ali nas chamadas perdidas de um desses caras que estão para ser presos. Então não, já começou ali um movimento forte no Congresso Nacional, e veja a reação do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco estava assim com os bolsonaristas e bateu boca publicamente com o Valdemar. O Arthur Lira estava assim com os bolsonaristas em muita coisa, agora nem foi em reunião, deu esporro no Nicolas e convocou uma reunião aí em que os governistas vão falar para ele na reunião, olha, a gente quer cassação desse pessoal. Você tá com problema? Cassação. Só que o Arthur Lira não está com problema porque ele sabe que se ele falar que tem um problema, ele está peitando diretamente o Alexandre de Moraes. Lembremos que o Alexandre e o Gilmar, amigo dele, foram espionados. Aliás, agora sabe que o Anderson Torres também foi espionado. O Arthur Lira deve ter sido? Muito provavelmente. Então veja, obviamente ele não vai apoiar esse pessoal. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Veremos aí o que vai acontecer. Aperte os cintos, viu? Que vai ter muita turbulência aí. A boa parte que nessa turbulência aí, alguns vão caindo. Os que vão caindo aí são os bolsonaristas, viu? Falou!